Olá, amados irmãos, bom dia, queridos amigos, graça e paz. Estamos de volta com mais um devocional diário. O meu, o seu, o nosso devocional de todas as manhãs. Espero que você tenha tido uma excelente noite de sono. O dia está nascendo e espero que o seu dia seja abençoado pelo nosso bondoso e misericordioso Deus. Eu sou o pastor Tiago Bezerra, sou pastor da Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, igreja essa que está situada aqui na cidade de Osasco. E estou convosco todos os dias, sempre de segunda a sexta-feira, tanto aqui nesta plataforma, como também pela TV Evangélica do Cariri. Sempre a partir das 7 da manhã, com um devocional fresquinho para que você possa começar então o seu dia. Muito bem alimentado da Palavra de Deus. E o título do nosso devocional na manhã do dia de hoje é Tudo é possível ao que crê. E o mesmo está baseado no texto de Marcos, capítulo de número 9, versículo de número 23. Já estou com a minha Bíblia aberta no texto e juntos nós vamos fazer a leitura do mesmo para a nossa edificação. O texto vai dizer assim: Ao que lhe respondeu Jesus, se pode? Tudo é possível ao que crê. Louvado seja o Senhor. Louvado seja o Senhor por sua palavra que foi lida para nossa edificação na manhã do dia de hoje. Amados irmãos, Marcos capítulo de número 9 apresenta um dos episódios mais marcantes do ministério do Senhor Jesus. Temos aqui um pai angustiado pelo sofrimento de ver o seu filho possesso. Esse pai, ele se aproxima do Senhor em busca de socorro. Depois de tantas tentativas estas frustradas, a esperança daquele pai parecia estar enfraquecida. Contudo, aquele encontro daquele homem com Cristo mudaria completamente a sua história. O Senhor Jesus não apenas tratou da necessidade do menino, ou seja, do filho daquele homem, mas também fortaleceu a fé daquele pai. Esta passagem, amados irmãos, queridos amigos, nos ensina que Deus continua realizando o impossível, mas o Senhor deseja que depositemos nele a nossa confiança. Amados, a fé bíblica não é um mero pensamento positivo, nem muito menos uma força interior. A fé bíblica é a confiança absoluta no poder e na vontade de Deus. Quando nossa fé, então, repousa em Cristo Jesus, nós aprendemos que aquilo que é impossível para os homens continua sendo perfeitamente possível para o Senhor. O encontro entre o Senhor Jesus e aquele pai aflito, então, aqui em Marcos capítulo de número 9, nos revela 3 verdades. Verdades essas que fortalecem a nossa fé e nos ensina a caminhar plenamente no poder de Deus. E a primeira dessas verdades que o texto nos apresenta é que a verdadeira fé começa quando levamos nossas necessidades a Jesus. Amados, aquele pai, ele fez o que todo discípulo deve fazer. Ou seja, ele levou sua maior dor até Cristo.
Aquele pai, ele reconheceu que nenhum recurso humano poderia resolver aquela situação que estava deixando não somente ele, mas com certeza toda a sua família angustiada, aflita, desesperada. Amados, a fé verdadeira sempre nos conduz à presença do Senhor. E por quê? Porque somente no Senhor, ou somente Ele, possui autoridade sobre aquilo que é impossível aos homens. Deus, meus queridos irmãos, deseja que nós nos apresentemos diante dele e ao assim fazermos, Ele quer que nós apresentamos a Ele as nossas lutas, os nossos medos, as nossas impossibilidades. A oração é a demonstração de que dependemos inteiramente do poder do Senhor. Então, quem leva os seus problemas a Jesus nunca sai da sua presença e assim está aos cuidados do nosso Senhor e Salvador. E qual é a aplicação que nós podemos fazer de tudo isso? Em primeiro lugar, apresente diariamente, amado irmão, as suas necessidades ao Senhor. E faça isso em oração. Em segundo lugar, busque na palavra de Deus promessas essas que fortaleçam a sua confiança. E por fim, reconheça a sua dependência de Cristo antes de buscar soluções humanas. E aí eu deixo uma pergunta para você pensar. E a pergunta é a seguinte: quando você enfrenta um problema, qual é a sua primeira reação? Será que é buscar a Deus? Ou será que você tenta confiar em seus próprios recursos? Pense sobre isso. Mas há uma segunda verdade que o texto que estamos a meditar nos revela. E essa segunda verdade, é que a verdadeira fé confia no poder de Cristo acima das circunstâncias. Amados, observe aí que Jesus, ele vai fazer uma pergunta. Porém, essa pergunta é intrigante, né? O Senhor vai dizer: se podes? O Senhor, ao fazer essa pergunta, ele estava direcionando a atenção daquele pai para a questão principal. E qual é a questão principal aqui? A confiança no poder divino. Amados irmãos, o problema nunca esteve na capacidade de Cristo, mas na fragilidade da fé humana. O Senhor continua sendo o mesmo Senhor que libertou aquele menino, é o mesmo que continua realizando milagres nos dias atuais. Ele continua poderoso para agir e ele age conforme a sua vontade. A fé, amados irmãos, então ela não deve ignorar as dificuldades, mas também ela deve escolher enxergar a grandeza de Deus acima das dificuldades. Quanto maior é a nossa compreensão sobre quem Cristo é, maior será a nossa confiança no seu agir. E qual é a aplicação que podemos fazer? Em primeiro lugar, você deve lembrar-se, amados irmãos, queridos amigos, das respostas de oração que Deus já concedeu a você no seu passado. Em segundo lugar, alimente sua fé e faça isso diariamente por meio das leituras das Escrituras. E por fim, substitua palavras de desânimo por declarações de confiança nas promessas de Deus. E qual é a aplicação que nós podemos fazer? Ou melhor, qual é a pergunta que eu deixo para vocês? Você tem permitido que as circunstâncias diminuam a sua fé? Ou que o poder de Cristo fortaleça a sua esperança? Pense sobre isso.
Por fim, há uma terceira e última verdade, verdade essa que o texto apresenta a cada um de nós, que eu quero compartilhar com os amados irmãos na manhã do dia de hoje. E esta terceira e última verdade é que a fé genuína produz uma vida de obediência e confiança contínua. Amados irmãos, depois de crer, aquele pai viu o agir de Deus em sua família. Meus queridos, a fé bíblica nunca permanece apenas nas palavras. A fé bíblica, ela vai produzir atitudes de obediência, atitudes de perseverança, atitudes que demonstram dependência do Senhor. Então, crer significa continuar caminhando com Deus, mesmo quando ainda não enxergamos as respostas para as nossas orações. A confiança no Senhor, amados irmãos, transforma então a nossa maneira de viver, a nossa maneira de falar e principalmente a nossa maneira de esperar. Quem deposita sua fé em Cristo Jesus aprende a descansar na certeza de que Deus sempre faz o que é melhor para nós no tempo perfeito. E como aplicar tudo isso? É simples. Obedeça a palavra de Deus, mesmo quando você não compreender todos os seus caminhos. Em segundo lugar, persevere. Persevere em oração, confiando que Deus trabalha, mesmo durante a espera. E por fim, compartilhe seu testemunho para fortalecer a fé de outras pessoas. E qual é a pergunta que eu deixo? É simples. Sua fé, meu querido irmão, tem produzido uma vida de obediência ou apenas momentos ocasionais de confiança em Deus? 3 verbos. 3 verbos que eu quero deixar aqui na manhã do dia de hoje, mas eu gostaria que você vivesse cada um desses verbos nesta manhã. E o primeiro desses verbos é o verbo levar. Leve todas as suas necessidades a Jesus, sabendo que Ele continua ouvindo, sabendo que Ele continua acolhendo aqueles que o buscam com sinceridade. O segundo verbo que eu quero destacar na manhã do dia de hoje é o verbo fortalecer. Fortaleça a sua fé diariamente, amado irmão. Lembrando que o poder de Deus é maior do que qualquer circunstância que você enfrente. E por fim, o último verbo que eu vou destacar na manhã do dia de hoje é o verbo viver. Viva uma fé prática, obedecendo ao Senhor, perseverando em oração e confiando que Ele agirá no tempo certo. Nesse momento eu quero convidar você a baixar sua cabeça e juntos vamos orar ao Senhor. Oremos. Senhor Deus, amado Pai, nesse momento, Senhor, queremos te rogar o teu auxílio para que possamos, Senhor, confiar em ti plenamente. Sabemos, Senhor, que somos fracos. Sabemos, Senhor, que muitas vezes nos deixamos levar pelas circunstâncias que estamos vivendo. Mas sabemos que quando nós olhamos para ti, fitamos os nossos olhares, Senhor, na tua pessoa, tu nos fortalece, tu nos socorre, tu nos transforma. Muitas vezes queremos a resposta para as nossas orações no aqui e agora, mas sabemos que tu age no teu tempo e o teu tempo é o melhor para cada um de nós. Amado Pai, ensina-nos a viver uma fé obediente, perseverante e totalmente dependente da tua vontade. Por essa razão, nós oramos no nome santo do teu Filho amado. Amém e amém. Você que está aí do outro lado da tela, muito obrigado. Muito obrigado por nos acompanhar aqui diariamente. Se você ainda não deu o like no nosso vídeo devocional na manhã do dia de hoje, corre aí, aperta o botão. Depois, se inscreve no nosso canal. E por fim, ativa as notificações. Ao fazer isso, você vai continuar nos incentivando a continuar produzindo cada vez mais vídeos devocionais semelhantes a esse.
Você também pode estar compartilhando os nossos vídeos, os nossos links aqui na plataforma, nas suas redes sociais, com o seu grupo de WhatsApp, seja no trabalho, seja na igreja, seja na vizinhança, seja na família, enfim. Manda o nosso link para outras pessoas para que possam estar nos acompanhando aqui diariamente. E você também pode estar se organizando para vir nos visitar aqui nas dependências da nossa igreja. A Igreja Batista Regular de Jardim Oriental, ela está situada na Rua Suíça, número 226, no bairro Jardim de Abril, na cidade de Osasco, estado de São Paulo. Eu te aguardo aqui. Vem cultuar o Senhor conosco. Eu te espero. Eu vou ficando por aqui, mas amanhã eu estou de volta com mais um devocional diário. A todos, fica o meu mais fraterno abraço. Fique com Deus. Nos vemos amanhã.